Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar zagueiro argentino que, segundo informações que saíram durante o começo da tarde de domingo, tem negociações para ser mais um atleta do Santos. Estamos falando de Zaid Romero, 25 anos de idade, está lá no futebol belga e quem sabe pode ser mais um atleta do Peixe. Vamos ver, galera, um monte de coisa sobre o jogador no vídeo de hoje, mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de Zaid Romero na última temporada europeia, temporada 24-25. Lembrando de novo, ele tem 25 anos de idade, atenção, 1,92 m, um zagueiro muito alto, e estava jogando pelo Clube Rouge, a equipe da primeira divisão do futebol belga, tá bom? E ele fez 16 jogos na última temporada, 9 como titular, marcou um gol. Atenção agora, ganhou 69% dos duelos defensivos, um número muito bom, acima da média, né, que é entre 60% e 65%, e 51% nas bolas altas, um número muito baixo considerando a sua altura. Né? Um número abaixo da média seria ruim para qualquer zagueiro, para um cara de 1,92 m, não empolga. Retomou a posse de bola em média 13,3 vezes a cada 90 minutos, 16 rebatidas, né, aquele chutão para tirar a bola da defesa, cometeu 4 faltas, acertou 94% dos passes que tentou, tomou 4 cartões amarelos e foi expulso uma vez o Zaid Romero na última temporada europeia. Torcida Fantástica, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Santos, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, galera, falar mais um pouco sobre o atual momento de Zaid Romero, que foi um zagueiro assim sempre muito bem cotado no futebol sul-americano. Ele passou uma temporada e meia no Estudiantes. Se vocês abrirem aí Twitter, essas redes sociais, vocês vão ver um monte de analista sempre assim muito empolgado com o jogador. E teve a sua chance finalmente no futebol europeu na temporada 24-25 e não correspondeu, né, pessoal? Foi pro futebol belga, que não é assim um grande centro do futebol mundial, e joga muito pouco, né, pessoal? Pelo Bruges da Bélgica. Se a gente for pegar a última vez que ele foi titular numa partida, foi lá no dia 25 de janeiro. Tá bom? Desde então ele fica no banco de reservas, muitos jogos sequer entra em campo, né? Ele é relacionado e não entra para jogar lá pelo Bruges. Então, assim, a primeira temporada na Europa foi ruim, né? Esteve à disposição em praticamente todos os jogos e quase não jogou, tá bom? E agora, quando começa a temporada 25-26, o cenário é o mesmo, tá bom? Ele até entrou em campo em 4 jogos pelo Bruges, só que só foi titular em um deles, os outros 3 ele entra no final do jogo, e mais 2 ele fica no banco e sequer entra. Então, nesse momento, já passou da pré-temporada, isso é bom, né? A temporada ativa do Bruges já começou, em relação ao ritmo do jogo ser positivo, só que ele não tá numa boa fase, ele não vem com muita sequência de jogo, tá bom? E será, pessoal, que a parte clínica pode ter impactado um pouco nessa baixa minutagem na Europa? A resposta para essa pergunta, pessoal, é não. Né, pessoal? Ele até teve uma lesão chata lá em 2023, né, quando jogava ainda pelo Estudiantes, uma lesão no tornozelo, que o afastou dos gramados por 85 dias. Só que no futebol europeu não teve mais registro. Ele até teve um problema no dente, tá bom? Eu não coloquei no quadro porque não é uma lesão, né, mas ele teve um problema dentário que o afastou dos gramados por 2 semanas, só que não é isso, né? Depois, quando ele volta, não volta com nenhum tipo de sequela, ele realmente não vinha jogando e continua sem jogar, né, antes e depois desse probleminha do dente. Parte positiva, né? Um cara que não se machuca muito, acho que é isso que todo mundo quer, mas não é muleta, não é justificativa para baixa minutagem, tá bom? Lá na Europa. O atleta é zagueiro, pessoal, normalmente não tem muito mistério em relação a posicionamento e função dentro de campo, mas é protocolo aqui do canal eu chamar na tela para vocês verem comigo o mapa de movimentação, o mapa de calor do Zaid Romero. Peguei o período na Europa agora, no Bruges, né? E o Zaid Romero é um zagueiro canhoto, tá, pessoal? Não tem muito mistério, um cara que faz realmente o lado esquerdo do sistema defensivo. Quando a gente entra em característica, pessoal, o Zaid Romero é mais aquele zagueiro mesmo, tá? Não é um cara que vai te dar versatilidade de posicionamento, tá bom? É um jogador bem lento,
Tá? Pra vocês terem uma ideia, na última Liga Argentina que ele jogou, ele atingiu a velocidade máxima de 31,9 km por hora, que é uma velocidade razoável para zagueiro, só que ele atingiu essa velocidade uma vez só, né, no campeonato inteiro. Então, assim, não é um cara assim que vai te entregar muita defesa de profundidade, caso você use a linha longa, tá bom? É um cara lento nesse sentido. É um zagueiro com capacidade razoável de construção, tá? Ele não é aquele zagueiro que toda hora tenta construir, mas ele tem a boa noção no espaço pro terço final, principalmente. É um cara que não tenta muito, mas quando tenta ele vai bem nesse sentido. É um cara que pelo menos é bem firme nas disputas, tá bom? É um cara que chega duro, né, quando tem que chegar, sabe? Bem aquele estilo argentino mesmo, né, pessoal? Só que a parte que mais me preocupa do Zaid Romero, eu falo isso dele tem mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Eu acho inconcebível um zagueiro com a estatura, com o porte físico que ele tem e tão mal nas bolas por cima, tá bom? E não foi só agora no Bruges, lá na época de Estudiantes também, ele tinha um histórico de ganho de bola alta baixo, tá bom? Tanto em 2024 quanto em 2023. Ele é um cara de 1,92 m, claro que por ser muito grandão ele acaba tirando as bolas, né? Ali de cabeça, de modo geral, mas ele precisa se impor um pouco mais nessas disputas contra o atacante adversário. Um cara dessa estatura tem que ser mais agressivo nesse tipo de jogada. Nas bolas por baixo ele tem agressividade, ele tem esse ímpeto de disputa, só que na bola por cima ainda não, tá bom? Na bola alta ofensiva ele até vai bem, ele consegue fazer alguns golzinhos, tá toda a temporada guardando um gol, só que naquela bola defensiva, principalmente aquela bola que vem esticada do campo de defesa do adversário, tá se impondo muito pouco, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Que tal, galera, entendermos como é que vinha sendo a sua carreira? Vamos lá! Pequeno histórico, as últimas 4 temporadas de Zaid Romero como profissional. 2021 pelo Villa Damini, equipe da segunda divisão da Argentina. 25 jogos, 21 como titular, nenhum gol, 14,6 nas retomadas. 2022 pela LDU, 34 jogos, 33 como titular, um gol, 11,9 nas retomadas. Vem em 2023, começa sua trajetória no Estudiantes, 37 jogos, 35 como titular, 2 gols, 12 retomadas em média a cada 90 minutos. 2024 ele faz o primeiro semestre, né, no Estudiantes, antes para a Europa, 26 jogos, 25 como titular, 2 gols, 11 retomadas na posse de bola. Aqui foi o momento, pessoal, que ele chega até a disputar a Libertadores, faz 2 jogos contra o Grêmio, inclusive ele falha no gol do Grêmio na Argentina, na minha opinião. Né, e também consegue o título com o Estudiantes da Liga Argentina, a Copa da Liga Argentina, no primeiro semestre. Né? A Argentina tem 2 títulos nacionais, ele fica no primeiro semestre, ele chega a ganhar com o Estudiantes. Então, assim, é um cara que tem LDU, Estudiantes no currículo, né, clubes tradicionais em seus países, e teve essa primeira experiência no futebol europeu, sem tanto êxito assim pelo Clube Bruges. Antes disso, ele chegou a fazer a base no Godoy Cruz, mas praticamente não joga, tá bom? Também não tem históricos assim de seleção de base sub-20, beleza? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação Zaid Romero reforçando o Santos? Bem, galera, eu tenho certeza que vai ter um grande frenesi nas redes sociais, assim, uma grande empolgação com o Zaid Romero. Eu conheço a galera, eu sei que é um zagueiro que todo mundo gosta, de modo geral. Não sei se é culpa minha, mas eu nunca fui muito empolgado com o futebol do Zaid Romero. Acho que é um cara que, para a realidade do Santos atual da zaga, ele vai ajudar, tá bom? Ele vai até provavelmente ser um titular da zaga do Santos. Eu acho que ele tem potencial para ser melhor do que os que estão hoje no Peixe, mas eu não acho que ele chegue assim, caramba, chega um grande zagueiro para ser um dos melhores aqui do futebol brasileiro. Não vejo dessa forma, tá bom? É com um fator que prejudica um pouco, ele tá vindo de uma temporada na Europa, uma temporada que ele, por mais que já tenha começado, ele não tá naquele ritmo alto de temporada, e ele não foi bem na Bélgica, tá bom? Então vai ter que melhorar a confiança, a parte de adaptação ao nosso futebol. Então, para mim, é uma aposta, tá? Até acho que é uma aposta interessante, é um cara que ali na reta final de Estudiantes conseguiu ir bem, tá bom? Mas eu acho que pés no chão, tá bom? Claro que ele pode dar certo, é um cara que tem biotipia, tem tudo para ser um grande zagueiro, mas hoje ainda, vejo ele como um cara para chegar e a gente esperar um pouquinho para ver se adapta, tá bom? Mas, para resumir, para animar um pouco vocês, eu acho que pro que o Santos tem hoje na zaga, que não é muito, ele vai acabar chegando para jogar, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!